A luta continua! A luta continua! Moçambicanas, moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique e a sua Constituição em República Popular de Moçambique. Saudações, bem-vindo à Antena de Soldado, a atualidade informativa das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Hoje, numa edição especial alusivo ao 25 de junho, Dia da Independência Nacional. Envolvidos 48 anos, as Forças Armadas de Defesa de Moçambique reafirmam a sua prontidão na defesa de Moçambique e dos moçambicanos. Não saia daí. Unidades militares das Forças Armadas de Defesa de Moçambique abrem suas portas para acolher visita de crianças por ocasião da passagem do 16 de junho. Forças Armadas de Defesa de Moçambique oferecem em Maputo cadeira de rodas a uma criança com necessidades especiais. Abrimos a nossa edição estabelecendo um contacto com o nosso colega Edílio Cândido, a partir da base aérea de Mavalana. Edílio Cândido, é consigo. Saudações, Ivaldo Mandara. Respondo sim a partir daqui do comando da Força Aérea de Moçambique, hoje, 25 de junho de 2023, um dia em que passam 48 anos da independência nacional. Mais do que celebrarmos a data, há sim necessidade de refletirmos sobre os avanços e desafios, sobretudo nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Para refletirmos sobre isso, junta-se à antena o Major Calixto Machava, ele que é o educador cívico aqui na Força Aérea de Moçambique, a quem já saúdo, bem-vindo. E o que significam 48 anos da independência nacional? Muito obrigado. Os 48 anos da independência nacional são um resultado, são uma missão cumprida para as Forças Armadas. Sabemos nós de antemão que as Forças Armadas foram criadas em 64, na altura FPLM, para poder combater contra o colonialismo. Então, o resultado dessa luta de libertação nacional é que culmina com a independência nacional. Então, para as Forças Armadas, reparamos a independência nacional como uma missão que já foi cumprida, mas que também devemos manter, porque essa é a principal missão das Forças Armadas, manter a independência que já foi conquistada em 75. Alguns avanços envolvidos 48 anos depois, sobretudo na GFDI? Isso está mais do que claro, porque nós, quando começamos, éramos guerrilheiros e transformamos numa força regular, equipada, e que hoje em dia temos os vários desafios que temos, mas que somos uma força credível, uma força de elevada prontidão para poder defender os moçambicanos e o país todo. Envolvido dos 48 anos da independência nacional, quais são os desafios impostos neste momento para as Forças Armadas? Neste momento, o grande desafio, não só das Forças Armadas, mas de todo o país, ou então do povo moçambicano, é mesmo a erradicação do terrorismo, porque sabemos nós que a defesa da pátria é um dever de todo moçambicano, mas as Forças Armadas estão na vanguarda e, nesse momento, estamos empenhados na erradicação do terrorismo no nosso país. Muito obrigado. Eram-se palavras do Major Calixto Machava a propósito aqui dos 48 anos da independência nacional. Termina esta interação a partir daqui do comando da Força Aérea de Moçambique com imagens do Dionísio Fumo e Edílio Cândido, Antena do Soldado. É consigo, Ivaldo Mandara. Saudações. Obrigado, Edílio Cândido.
Da base aérea de Mavalane, vamos ao Museu da Academia Militar Marechal Samora Machel, um espaço que guarda algumas fontes da história da luta de libertação nacional. Celebramos a 25 de junho deste ano 48 anos da independência nacional. E é dentro deste contexto que, ao nível da Academia Militar, decidimos fazer uma visita àquilo que é o histórico do património desta instituição, com destaque para o Museu da Academia Militar, que guarda um pouco daquilo que foi a trajetória de luta de libertação nacional. No Museu da Academia Militar, conversamos com o Tenente Júlio Chibaela, técnico do Departamento Histórico-Cultural da Academia Militar Marechal Samora Machel. Chibaela partilhou que este museu guarda a história do património histórico, cultural e científico da Academia Militar em particular e das FADM no geral. Conforme podem ver, este é um museu diferente de vários outros, porque se nós formos observar os objetos museológicos expostos dentro deste museu, tem muito mais a ver com os objetos que foram usados durante a luta de libertação nacional, isso entre os guerrilheiros da Frelimo e a tropa colonial portuguesa. É importante salientar que este museu existe desde os tempos da Escola Militar e é parte das infraestruturas nacionalizadas a quando da independência nacional em 1975. Glória eterna aos soldados, sargentos, cadetes e oficiais que tombaram defendendo a pátria. A sua façanha perdurará para sempre na memória do nosso povo. Forças Armadas de Defesa de Moçambique e Nacala Porto defendem união e coesão entre os moçambicanos como instrumento essencial para salvaguardar os feitos dos 48 anos da independência nacional. Por ocasião da passagem hoje de mais um aniversário da proclamação da independência nacional, militares das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, afetos em Nacala Porto, província de Nampula, região norte do país, revelaram ao Antena do Soldado que esta importante data histórica nacional é de servir de um momento em que os moçambicanos devem repensar na consolidação da unidade nacional. Eles entendem que só com a união haverá condições para se vencer algumas adversidades que ainda minam o desenvolvimento do país, como, por exemplo, a situação do terrorismo, que assola grande parte dos distritos da província de Cabo Delgado, e os fenômenos relacionados com as calamidades naturais. Esta data, hoje anos para o país, significa nós, como Forças Armadas, temos que manter a cabeça erguida para frente, olhando naquilo que é um ato, é uma data, é um fruto conquistado pelo povo moçambicano com muito sacrifício, e nós, como a nossa missão, é de mantermos este glorioso sacrifício do povo moçambicano, para que o povo moçambicano continue a exercer suas atividades, aquilo que é o bem-estar do povo moçambicano. Isto é que devemos continuar até nos dias de hoje a manter. Sem a unidade nacional, dificilmente vamos lutar contra todo tipo de dificuldade que assola o nosso país. Esta causa atual do terrorismo, por exemplo, em Cabo Delgado, só mesmo com a unidade nacional é que podemos garantir a paz e defesa da soberania do país. Tal como se verifica em outras unidades militares, Nacala Porto está sendo caracterizada de várias atividades de índole social, cultural e desportivo que visam celebrar o Dia da Independência Nacional. Vamos comemorar. Instituto Superior de Estudos de Defesa, Tenente-General Armando Emílio Guebuza estabeleceu pela primeira vez o dia aberto ao público, com o objetivo de divulgar as missões e serviços da unidade.
Para o efeito, o vice-comandante para a área académica do ISEDEF proferiu uma palestra instando a juventude moçambicana a engajar-se ativamente nos processos de pacificação do país. Sob o tema Desafios da Juventude Moçambicana na Defesa da Soberania Nacional, decorreu no Instituto Superior de Estudos de Defesa uma palestra inserida no Dia Aberto ao Público no ISEDEF, concedida à sociedade. O evento, que contou com a presença dos alunos da Escola Secundária da Zona Verde, oficiais superiores, subalternos, sargentos e praças, serviu para exortar os jovens a engajarem-se no desenvolvimento do país. De acordo com o vice-comandante para a área académica no ISEDEF, o patriotismo, o exercício pleno da cidadania são alguns fatores fundamentais para nortear a juventude moçambicana na defesa da soberania nacional. A primeira, entanto, condição para que o jovem, entanto, se engaje, entanto, nas tarefas da soberania é o envolvimento, entanto, deste jovem nas associações juvenis, é o respeito pelos símbolos e pelas instituições do Estado. Entanto, o jovem que pautar, entanto, por esses valores, então tem condição para se apresentar como defensor, entanto, da soberania e da unidade nacional. Os participantes partilham a mesma ideia ao afirmar que a palestra trouxe ganhos para a comunidade estudantil ao apresentar desafios e recomendações para o contributo dos jovens na defesa da soberania e integridade territorial. É gratificante, pois serve para levar também para poder conduzir o aluno a saber selecionar aquilo que deve ser no seu amanhã. Tendo em conta que estamos a trabalhar aqui com um aluno da 12ª classe. Tendo em conta o tema que nós tratamos na sala, é importante para que ele, como jovem, tenha de conseguir e perceber, enfrentar os desafios que a sociedade por si enfrenta. Aprendi muita coisa, como ser um jovem determinado e ser persistente e não desistir dos nossos sonhos. E aprendi também que nada vem por acaso, tudo é esforço e trabalho. Nós jovens de hoje em dia nos dirigimos muitas das vezes para os caminhos maus, para as drogas, para as bebidas, mas hoje eu pude aprender que devemos ter a persistência, lutar pelos nossos sonhos, que sempre conseguiremos vencer aquilo que nós queremos. A primeira edição do Dia Aberto ao Público, organizado no ISEDEF, foi estabelecida no dia 15 de junho e enquadra-se nas comemorações do 25 de junho, Dia da Independência Nacional. O Hospital Militar de Maputo registrou, nos últimos meses, melhoria e evolução nos serviços prestados aos seus utentes. O facto agrada o ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chuma, que recentemente visitou aquela unidade militar da ZFADM. Receber ao centro, apresentou, armar! Em dezembro de 2022, o ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chuma, visitou o Hospital Militar de Maputo para inteirar-se sobre o funcionamento e avaliar, entre vários pontos, a gestão deste estabelecimento hospitalar militar. Na altura, o dirigente máximo do Pelouro da Defesa deixou uma série de recomendações à direção e à máquina funcional do Hospital Militar. 6 meses depois, Cristóvão Chuma voltou a escalar esta unidade sanitária com o objetivo de avaliar o cumprimento das recomendações deixadas a quanto da visita efetuada no ano passado. Chegou e vestiu-se a rigor, conforme emana as regras de segurança que regem o setor de saúde, e visitou milímetro por milímetro os setores e serviços que compõem a unidade sanitária militar. Passo a passo, apreciou desde o setor administrativo até os setores chaves, tais como enfermaria, banco de socorro, laboratórios, entre outros. O último passo da marcha foi no edifício Samora Machel, reabilitado em 2018, símbolo da revolução do Hospital Militar no que concerne ao desenvolvimento de infraestruturas. No final da visita, o ministro da Defesa Nacional mostrou-se entusiasmado com o nível de melhoria e evolução dos serviços prestados no Hospital Militar de Maputo.
pelo empenhamento que vocês têm no serviço de saúde militar, no geral, mas sobretudo no serviço que vocês prestam ao hospital militar. Então, os números que eu vi na apresentação que foi feita representam também uma evolução em termos de número, o que pode estar a reportar a ideia de que há maior adesão ao serviço do hospital militar. No entanto, esse entusiasmo não impediu o dirigente de deixar recomendações à máquina que faz funcionar o Hospital Militar de Maputo. Foco, não percamos o foco. Pessoas vão falar bem ou mal, mas vamos insistir no caminho. Mas temos que insistir no caminho com transparência. Transparência. E apostar nas pessoas que acrescentam valor. Não vale a pena apostarmos nas pessoas por amizade. Ele pode ser meu amigo, se não der certo, vou lhe tirar. Ela pode ser minha amiga, se não der certo, posso lhe expulsar. Eu saí da minha casa para vir servir ao público, ao serviço público. Não viemos para fazer amizades em nome do serviço. Outro aspecto que o ministro da Defesa Nacional achou positivo é o envolvimento da juventude na tomada de decisão desta unidade sanitária de referência das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Antigo vice-ministro da Defesa Nacional, Patrício José, defende o reforço da proteção das fronteiras dos Estados-membros da CPLP como forma de evitar o movimento dos terroristas dentro dos países da organização lusófona. O diplomata também tem contactos, todo mundo fora, até as aliadas. O antigo vice-ministro da Defesa Nacional e acadêmico Patrício José esteve semana finda no Instituto Superior de Estudos de Defesa, Tenente-General Armando Emílio Guebuza, na qualidade de orador da palestra subordinado ao tema Geopolítica da CPLP face à conjuntura internacional e combate ao terrorismo. Foi através do tema que o antigo governante fez saber que os Estados-membros da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa possuem um conjunto de métodos e mecanismos de cooperação que podem apostar com vista a evitar com que seus países não sejam vítimas do terrorismo. O orador aponta como uma das saídas a necessidade de se reforçar o controle e fiscalização de fronteiras dentro dos países membros desta organização lusófona e também no controle de certas ações nos estados em que neste momento são vítimas do fenômeno. As inteligências militares podem trocar informações sobre as redes terroristas e formas de sua sobrevivência. Terceiro, ter informação sobre aquilo que são as fontes, a circulação dos recursos financeiros nas instituições, tanto bancárias, como nas instituições de grande investimento, como com os particulares. Ademais, a fonte disse também ser crucial o envolvimento do setor da defesa de cada país da organização na planificação e implementação de qualquer política pública. É que o setor da defesa não pode ser surpreendido por nenhuma política pública que se implemente, porque ela é o último reduto de defesa de soberania. Então, tudo que acontece na sociedade, é verdade, que se planifica na sociedade para efeito de desenvolvimento de qualquer natureza. O setor de defesa tem que estar informado para ele planificar a proteção do Estado, na sua tutela da integridade e soberania, nos mais diversos aspectos de manifestação. O tema abordado por Patrício José fez parte de um leque de outras matérias de palestras que dominaram o decurso da 4ª edição do Colégio de Defesa da CPLP, um fórum especializado na formação e capacitação em assuntos de defesa orientados para militares e civis dos Estados-membros. Moçambique organiza este tipo de evento pela primeira vez e num contexto em que o país se debate com o fenômeno do terrorismo na província de Cabo Delgado, na zona norte. Por isso, a temática que escolhemos para o curso toma em consideração esta realidade. O papel da CPLP na prevenção e combate ao terrorismo dos Estados-membros. O Colégio de Defesa da CPLP é assumido num período de 1 ano rotativamente por ordem alfabética dos países membros que se propõem a organizar a realização de cursos, estágios ou módulos.
Por ocasião das celebrações do Dia da Criança Africana, celebrado no presente mês, o Quartel-General abriu as suas portas para partilhar, junto das crianças, um pouco sobre o funcionamento da instituição militar das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Foi este grupo de crianças proveniente dos centros infantis Nialete, Pomba Branca e Amor de Mãe que passou de frente à festa do Dia da Criança Africana, assinalada no passado dia 16 de junho corrente. Os meninos de palmo e meio viram as portas do quartel-general a serem abertas como forma de receberem de perto explicações sobre o funcionamento da instituição militar da GFADM, no caso particular das instalações desta maior unidade militar. Agradecemos a recepção, fomos bem acolhidos e gostamos. Esperamos aparecer cá várias vezes e que a recepção seja a mesma. Não só conosco, mas com todos aqueles que passam por aqui. A mensagem que deixo é que continuem a salvaguardar a nossa pátria. Logo à sua entrada, as crianças tiveram uma recepção calorosa dos militares, momento que foi dirigido pelo vice-inspetor da GFADM, Brigadeiro Omar Saranga, que de imediato tratou de detalhar sobre o principal papel que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique desempenham no país. Após a pequena aula, não restaram dúvidas que há necessidade de as crianças passarem a ter o domínio de conhecimento de defesa de soberania nacional e integridade territorial, tal como refere o vice-inspetor da GFADM. Chefe do Estado-Maior, General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, aqui onde vocês se encontram. Uma forma de estarmos abertos à sociedade, principalmente quando se trata de crianças, para educá-las no amor à pátria e dar-lhes os valores que eles precisam de ter a partir desta tenra idade. Então, esta idade vai aprender que defender um país precisa de princípios. E nós, como uma sociedade que nos orientamos por valores, os nossos valores são o quê? Disciplina, lealdade, coragem e bravura. Então são esses valores que queremos cultivar nas cabecinhas das nossas crianças. Keluan Sitoi, Keila Langa e Thalia Alberto são parte do grupo de crianças visitantes que falou à reportagem do Antena do Soldado. Sem rodeios, este grupo de petizes manifestou satisfação pelo facto de, pela primeira vez, receber um pouco sobre o A, B e C da vida dos militares das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Gostei do comandante, gostei da roupa, gostei do quartel. O militar defende o país, as escolas, as estradas. Gostei de comer, gostei de tomar sumo. É militário marcha e defende o país. Gostei de comer, tomar sumo, meu pão. Gostei de ver os militares. Gostei de conversar com o tio Salada. Você conhece qual é a função do militar? Sabe o que o militar faz? A visita deste grupo de crianças terminou com um almoço oferecido na sala de refeições Tenente-General na Reserva, Antônio Amatai. Militares das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, afetos ao comando das unidades cerimoniais, ofereceram na semana finda uma cadeira de rodas a uma criança com necessidades especiais. Trata-se do menino Pedro Manique, de 8 anos de idade, filho de um militar afecto na unidade dos representantes do mosaico cultural das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, que necessita de cuidados especiais. A saúde de Pedro Manique sensibilizou os militares afectos ao comando das unidades cerimoniais, o que resultou na união de esforços para garantir uma cadeira de rodas à criança. Estou muito grato com isso. Espero que não seja só para mim só. Os colegas que fizeram, temos muitos colegas também que têm a mesma situação. Que não se escondam. Na ocasião, o comandante da unidade descreveu o gesto como solidário e instou aos fazedores das artes a continuarem prontos no asseguramento de atos protocolares cerimoniais das FADM e não só.
Aproveito e exortar, como militares que somos, devemos estar sempre prontos às ordens, qualquer tipo de adversidade que possa ocorrer. Visivelmente satisfeitos pelas celebrações dos 16 anos do comando das unidades cerimoniais, os militares afectos naquela unidade cultural da ZFADM deixaram ficar uma mensagem a respeito da efeméride. Devem ter este espírito para além da cidadania, devem ter também, já falei do patriotismo aqui, devem ter vontade, não é? E dedicarem todas as suas energias para mostrarem que vale a pena estarem no comando das unidades cerimoniais. Como já dissemos também, a disciplina é a base para que a gente faça parte destas unidades cerimoniais. Representações culturais, galardoações e entrega de diplomas de mérito são algumas atividades que marcaram as festividades do Dia da Unidade. Fizeram parte das celebrações várias personalidades, com destaque para as autoridades administrativas do bairro. Já na ponta final do Antena de Soldado, vamos falar sobre o desporto. O Batalhão de Infantaria de Tete, em masculinos, sagrou-se campeão do torneio de futsal, alusivo ao Dia Internacional da Função Pública. No jogo final, a equipe militar bateu o Conselho Municipal da cidade de Tete por 8-3. É uma conquista que resulta de uma excelente exibição da equipa militar ao longo deste torneio de futebol de salão. Desde o início do certame, os rapazes do Batalhão de Infantaria de Tete sempre demonstraram a sua superioridade em quase todos os embates. Nesta final, a história não foi diferente. O BIT voltou a mandar dentro do retângulo do jogo diante da equipa do Conselho Municipal da cidade de Tete, que logo no minuto 3 da etapa inicial ousou em violar as redes dos militares. O golo madrugador da equipa municipal fez com que os militares recorressem ao diálogo popular que diz: "Me picas que me verás a minha raiva". E assim foi à medida que a partida ia decorrendo, o BIT construía jogadas ofensivas que acabaram por resultar na marcação de 4-2 até ao intervalo. O resultado registrado na etapa inicial obrigou a equipa adversária a pedir ajuda para a colocação de tubos de oxigênio. Nem o oxigênio permitiu o virar dos acontecimentos da primeira parte, pois foi o mesmo BIT que mais criou pressão sobre o seu adversário. A pressão fez emergir mais 4 golos até ao final da partida, 8-3. Foi a sentença dada pelo Batalhão de Infantaria de Tete sobre a equipa do Conselho Municipal da cidade de Tete em masculino na final do torneio alusivo ao Dia Internacional da Função Pública. Estamos nessa final, que felizmente não foi possível termos a vitória, mas foi um jogo equilibrado, a equipa deu o máximo, o fator resistência também contou muito, e é isso que aconteceu. A sensação é de felicidade, visto que conseguimos lograr nossos objetivos. Logo no início do campeonato, o objetivo era ganhar o campeonato e aqui puderam presenciar a vitória do BIT contra o município. Já batemos e estamos todos de parabéns. Mesmo com o fim deste torneio, espera-se que as equipas do Batalhão de Infantaria de Tete em futsal de ambos sexos voltem a participar em outros torneios desta modalidade organizados pela Direção Provincial da Juventude, Emprego e Desporto de Tete. Não há melhor sentimento do que estarmos independentes. E nós, Forças Armadas de Defesa de Moçambique, continuaremos firmes na defesa de Moçambique e dos moçambicanos. E é desta forma que colocamos o ponto final à presente edição do Antena de Soldado. Para mais atualidades sobre as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, siga as nossas redes sociais. Até para a semana. Fique bem.